Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o FATN, mais um mês acompanhando aí o fundo e tal. Vamos ver como é que ele tá. Vou pegar aqui no Investidor 10 pra gente dar uma olhada. A cota negociando a 75 mil reais, né? Descontinho aí. Galera, a cota deu uma afundada boa. Esse fundo recentemente ele incorporou outro fundo da gestora, né? Aquele Basílio, sei lá o que, Basílio Machado, acho que é, né? Enfim, ele incorporou outro fundo da gestora, e aí você sabe, nessas incorporações sempre tem a galera vendedora e acaba derrubando um pouco a cota. Isso acaba até gerando oportunidades, né? Porque você compra um fundo mais barato do que ele vinha negociando anteriormente, né? Esse fundo aqui, galera, é um fundo de lajes, ele é o que eu chamo de fundo de lajes pulverizado. Em vez de ele comprar um prédio inteiro, ele compra pedacinhos, andares, em prédios. Um ponto, essa incorporação fugiu um pouco dessa regra, né? Que ele acabou se concentrando um pouco nesse prédio que ele incorporou. Né? Isso aí foi uma reorganização que a gestora quis fazer nos fundos dela e tal, não sei o que, mas, cara, não fugiu um pouquinho da tese, né? Fundo de 400 milhões, R$ 98 o patrimonial, 80 centavinhos que ele pagou, né? Quase 17 mil cotistas, né? E aí ele pagou 80 centavos. Nesse mês a receita de locação foi impactada aí por alguns fatores, né? A gente vê, teve um crescimento. E ele coloca ó, reajuste em 6 contratos, verbas rescisórias de transação de locatários e locação de um contrato lá do Luxor Center. E ele comenta também que os recursos provenientes do ganho de capital da venda de ativos vêm sendo distribuídos de forma parcelada. Foi concluída a venda do conjunto 132 do Milênio, que gerou um ganho de capital de quase 500 mil reais, né? Gerou um ganho de quase 500 mil, muito bom. E também tem a venda de mais 2 imóveis, né? Que devem gerar um 500 mil e outro que tem um potencial de gerar 2 milhões e 700. Essas transações estão na fase final aí. Tem também os dividendos que ele recebeu das cotas do TJKB. Também é um fundo da própria gestora, né? O que mais? Reajuste pela inflação de vários conjuntos, né? Vigência de novos contratos também, né? Em alguns prédios. Galera, eu tô só passando alguns prédios, não sei o que, eu não vou ficar falando o nome de cada prédio. O que adianta eu falar pra você que no Terra Office teve um contrato? Cara, tu nem vai saber qual que é o Terra Office dentro desse portfólio. É um portfólio grande, tá? Então, tipo assim, ficar se pegando a pequenos detalhes e tal, porque, pelo amor de Deus, né? Aqui ele comenta do Basílio Machado, né, a incorporação que aconteceu, e ele pegou 6 pavimentos e meio desse prédio. Né? Querendo ou não, hoje é o prédio que ele está mais concentrado, um único prédio exclusivo. Né? Eu espero que ele realize a venda desses pavimentos em algum momento. Né? E ele pagou em cotas, então foi uma incorporação. Foi uma incorporação que aconteceu. Né? E eles devem comprar mais um pavimento para reforçar a presença no edifício. Aí eu já não gostei muito disso, viu, galera? Porque o foco desse fundo, o destaque desse fundo é justamente essa estratégia de laje pulverizada. Para que ele vai se consolidar num prédio? Não, vende essa bagaça, sai vendendo esses andares tudo aí, né? Desses 6 andares e meio que ele pegou, fica com 2 e o resto manda embora, né? Não concentre. O grande pulo do gato desse fundo é justamente ele ser pulverizadão, ter uma participação em vários prédios, aí ele vai concentrar num prédio só. Não faz sentido, né? Enfim, das lajes que ele comprou, locados os conjuntos 52 e 61, né? Já tem formalizados alguns contratos do 141 e 142, né? O conjunto 11A também foi formalizado o contrato e tudo mais. Aí tem alguns outros conjuntos aqui, o 12, o 22, 91, 51, 52, fase final de negociação. Então, legal. Com isso, o fundo teve um avanço na ocupação do edifício, com 27% dessa participação já alocada e mais 24% em fase final de negociação. Então, está trabalhando aí para alocar esta bagaça. O fundo com seus 17 mil cotistas, uma liquidez de 12 milhões no mês, vai dar uns 600 mil por dia, né? Aqui a gente vê, né, o portfólio de lajes, exceto esse prédio que ele pegou agora lá, 100%, mas esse prédio está com 70% de vacância, né? Então, assim, é uma vacância muito grande, eles vão ter que fazer um trabalho aí para resolver essa questão e tal, para organizar as coisas, mas estão vendo aí, né? Eles assim, ô dona BR Capital, por favor,
coloca a vacância consolidada do portfólio como um todo para a gente saber qual foi o impacto aí do Brasília dentro do portfólio como um todo, né? Porque vocês resolveram fazer essa incorporação e tal, não sei o quê. Então, assim, mostra para o cotista o desafio que vocês trouxeram para dentro do fundo, né? Não tem jeito, tem que mostrar, né? Vencimento dos contratos, cara, de boa aí, bem distribuído, bem diluidinho, sem dor de cabeça quanto a isso. Aqui é DRE o que gerou, entregou, né? Os 80 centavos por cota. Composição aí da remuneração e tudo, nesse mês aí não teve receita de vendas. Vinha tendo muita receita de vendas aí recentemente, nos últimos meses, nesse mês foi bem pouquinho. A distribuição que está estacionada nos 80 centavos, né? A gente vê aí. Aí ele traz aí alguma remuneração em porcentagem e tal, aquela coisa. Portfólio dele, a gente vê bastante coisa no Vila Olímpia, segmentos locatários, né? A liquidez que está estável aí nos últimos meses. Quase 20 mil cotistas, teve uma queda aí. É como eu falei, é a incorporação, né? O pessoal entra para vender depois. Ele tem uma alavancagem, mas, cara, bem tranquila, zero estresse. O fundo sempre tá vendendo um imóvel ou outro aí e tal. Isso aqui não é nem preocupação. A alavancagem dele tá tudo sob controle aí. Não é nada muito absurdo, não. E os ativos. Lembrando, galera, como sempre, já falei com vocês, ele não tem esse prédio inteiro, né? Ele tem esse quadradinho dessa sala aqui, né? Essa é a pegada desse fundo. Ter pequenas salas e tal, né? Que é o destaque. Aqui no final, ó, botaram uma planta, vou mostrar para vocês, lá do Brasil, de como é que é uma laje lá nesse prédio aqui. Esse é o 14º pavimento, né? E aqui o prédio em si, olha lá. Olha isso aqui, 5.700 metros, cara. É muita coisa, né? Que não concentrou muito nesse prédio. Quer ver? Aqui em cima tinha a BL do fundo total. Quer ver? Cadê? Olha lá, são 33 mil metros, né? Nós estamos falando de, assim, 20% neste prédio. Então, assim, eles têm que trabalhar para diluir, para vender esse negócio, porque o grande trunfo desse fundo é ser pulverizado. Aí, se ele começar a se concentrar numa operação só, não fica tão legal, né? Mas é isso, beleza? Então fica aí o vídeo. Se gostou, já sabe, se inscreva. Se gostou, mais ainda vai ser membro. Até a próxima. Fui.